Dando sequência, então, nós teremos a apresentação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o tema o Ministério Público do Rio de Janeiro na fiscalização das transferências de rendas petrolíferas. Para isso, então, contaremos com as presenças da doutora Marcela do Amaral Barreto de Jesus Amado, que é promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também do senhor Rodrigo Valente Serra, que é técnico pericial do GAT do Ministério Público também do Estado do Rio de Janeiro. Dê um joinha aqui, por favor, no nosso canal, na nossa transmissão, e, por favor, doutora Marcela, faça a sua apresentação. E muito obrigado pela presença do Ministério Público do Estado aqui na nossa programação. Boa tarde já, né, Edmilson? É um prazer fazer parte desse fórum. E cumprimento a todos os presentes, cumprimento a assistência, a todos os municípios que nos prestigiam, a todas as instituições que fazem esse fórum acontecer. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se vai funcionar. Sim, está fazendo logo. Pronto, já está disponibilizado, doutora Marcela. Perfeito, então. Nós, do Ministério Público, nós optamos por falar sobre royalties, né? Na verdade, a gente tem consciência que, desde lá de 2003, naquela decisão da ministra Ellen Grace, ficou claro que não se trata de uma transferência de recursos da União. Um tipo de receita que é uma receita originária do Estado e que a União, na verdade, faz a arrecadação, né? Como a doutora Ana Luísa já falou, a doutora Regina, no início, os royalties, eles não são uma transferência voluntária, mas sim uma compensação financeira, né, da exploração que ocorre nos territórios, enfim. A gente usou o tema rendas petrolíferas, que abrange tanto os royalties como a participação especial. Deixa eu ver se eu consigo agora passar aqui. Por que a gente escolheu justamente falar sobre o papel do Ministério Público na fiscalização dessas verbas? Diante da relevância que esses valores têm para o Estado do Rio de Janeiro, né? A gente vê aqui, né, a gente fez uma apuração e cerca de 11,2 bi, né, representa 17,8% do que o Estado do Rio arrecada é só de rendas petrolíferas. Desses valores, né, a gente tem uma alta dependência também do Rio Previdência. 78% do que o Rio Previdência trabalha é originário do petróleo. Da mesma forma, o que os municípios rodam de capital, né, de receita, está muito vinculado às rendas petrolíferas. A gente percebe isso quando vai entrando nos orçamentos especificamente de municípios como Maricá, Paraty, Saquarema, Quissamã, que por acaso a gente conta aí hoje com a prefeita nos prestigiando, em que a gente vê que o nível de dependência orçamentária é muito grande. Então, o Ministério Público atua nas 3 fases, né, da aplicação, vamos dizer assim, do ciclo dos royalties das rendas petrolíferas no orçamento dos municípios e do Estado, né, na arrecadação, na distribuição e na aplicação. Na arrecadação, eu gostaria de ressaltar aqui o procedimento de 2017 da 4ª Promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania. Esse procedimento ele foi instaurado a partir de uma representação de um deputado, em que se busca justamente aferir se os valores arrecadados eles estão de acordo com o que é de fato produzido, né? Se
há reflexos negativos na arrecadação estadual em decorrência de eventuação manipulação dos preços que são apresentados à Agência Nacional do Petróleo. Esse procedimento ele está em curso, ainda não está concluído, e mostra esse cuidado, né, que o Ministério Público tem de voltar a sua atuação para esse momento tão importante que é da arrecadação desses valores. Com relação à distribuição das rendas petrolíferas, nós criamos, né, e o doutor Rodrigo Valente, que é o especialista na área, é o grande responsável por esse projeto dentro do Ministério Público, o painel de rendas petrolíferas, que visa justamente facilitar o trabalho do promotor de justiça, né, monitorar de forma correta como é feita a distribuição, e para monitorar a gente tem que conhecer, a gente tem que saber os valores que são destinados para cada município, para o estado, se aquele valor está condizente com o que tem que ir para a saúde e educação, de acordo com a Lei 12.858 de 2013. Então, esse painel ele é público, nós vamos apresentá-los em seguida, e ele tem justamente esse viés de facilitar o controle social também, né? O cidadão poder ter conhecimento de quanto seu município recebe, se aqueles valores estão sendo dirigidos de forma correta para a educação e para a saúde. E outra função, né, de conhecer para poder melhor trabalhar é fornecer, né, esses percentuais que eu apresentei no slide anterior. A gente tirou justamente desse trabalho. A gente tem que conhecer o grau de dependência do nosso município com as rendas petrolíferas, justamente porque é uma renda que ela não é certa, é uma renda que tem um caráter finito, errático. Então, a gente, como Ministério Público, busca fazer esse trabalho preventivo, né, de acompanhar o município, de acompanhar o que o gestor está pensando na frente, para além do seu governo. Que essa é uma das nossas preocupações, que haja um planejamento, que o gestor que vai ficar por 4 ou 8 anos esteja consciente que o que ele fizer dentro desse período vai trazer reflexo para muito além daquele espaço de tempo, né? Exatamente, pode facilitar, pode beneficiar ou trazer prejuízo para outras gestões, né? Para a sociedade que vai, de fato, ser prejudicada com uma gestão, vamos dizer assim, sem foco no futuro dessas verbas. E, principalmente, esse trabalho que foi feito busca conscientizar sobre o julgamento da ADIM 4917 de 2013, que ainda não tem data definida, mas que, dependendo do resultado do processo, vai trazer muitos impactos para o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós acreditamos no Ministério Público que o gestor tem que estar consciente de que essas verbas petrolíferas, elas têm que ser utilizadas, mas com muito planejamento, com um trabalho de governança, de gestão de risco muito bem feito, para evitar danos ao futuro, né, daquela comunidade. Na aplicação das rendas, né, a gente tem esse trabalho concretizado em algumas ações que eu trouxe aqui de forma exemplificativa. Por exemplo, a gente recomendou que os valores não fossem utilizados para hipotecar o futuro, né? A securitização dos royalties do petróleo, que era uma prática que, por vezes, acontece, por vezes é necessário. O Estado e os municípios passaram por reveses muito grandes nos últimos anos, mas essa prática tem que ser feita com muita sabedoria e muito planejamento, por conta dos efeitos que vão ser gerados para outras gestões, né? Para aquela sociedade no futuro que está empenhando, né, hipotecando um valor que não sabe nem como vai ser concretizado, né? Porque os royalties eles estão lá disciplinados na Lei 7.990 de 89, com as alterações da Lei de 97, na 9478,
A participação especial nem todo mundo vai receber, são os grandes campos, que têm uma outra conformação de liquidez, né? Como que ela vai ser estabelecida, calculada, né? Então, os royalties vão ali de 5% a 10%, né? Geralmente 5%, mas de forma diretamente proporcional ao preço do barril. Se pagou 100, vai receber 10% daquele valor e pronto. Já as rendas decorrentes de participação especial, não. Elas dependem se o campo de petróleo ele foi, se ele teve lucro, né? Então, por vezes, você não vai ter, vai ser zerado ou até negativo, porque aquele valor não vai se concretizar. Nessa preocupação que se tem de garantir que os royalties cheguem onde tem que chegar, que é na educação e saúde, a gente tem uma ação específica do município de Japeri, em que os promotores de lá da tutela coletiva estão pedindo ao judiciário que fosse aberta uma conta específica para recebimento desses valores. Essa é uma questão bem importante, né, que se tenha uma conta específica, como a lei determina, para receber o que é de educação, o que é de saúde. A ANP faz esse cálculo, a ANP ela discrimina os valores, então o município tem condição de saber exatamente quanto tem que ter, né, em cada uma dessas contas, porque tem gestão própria e várias outras questões ali, até mesmo com relação ao controle social, que ter essa conta discriminada, essa conta separada, vai facilitar. Outro ponto que a gente tem focado as nossas ações é desincentivar a aplicação das rendas petrolíferas em despesas correntes. Os royalties têm uma vinculação específica, não pode ser utilizado para pagamento de pessoal, né? Pagamento de pessoal permanente, não pode, isso tem a exceção lá do pessoal da educação, não pode ser utilizado para pagamento de dívida, fora a exceção de dívida com União, mas o grande volume dos nossos municípios que mais recebem é de participação especial, que não tem as mesmas vedações. E a gente sabe que tem consciência que é difícil o gestor ficar adstrito ali a essa regra, né? Esse preceito que o Tribunal de Contas do Estado tem orientado também nas contas de governo, né? Que não se aplique esses valores em despesas correntes, né? Só investimento. A gente se entende dessa dificuldade, mas é mais um ponto de atenção em que se observe o que aquela despesa ali que está sendo utilizada com royalties vai poder ser mantida no futuro? Como é que uma casa que vai receber por apenas um ano uma renda familiar acrescida de R$10.000, por exemplo, como é que ela vai viver se ela moldar toda a sua história, toda a sua vida para viver com aquele valor de R$10.000, mas que de repente vai acabar, e como é que ela vai manter a sua estrutura? Mal comparando, essa é a ideia que se tem que ter com o orçamento municipal também, né? De se estabelecer ações que possam garantir um bom uso desse valor. E, nesse ponto, eu destaco o trabalho da doutora Renata Scarpa, em Niterói, que, dentro do projeto de controle interno, né, de edificando o controle interno, ela, junto com o município de Niterói, claro que foi uma decisão do gestor, né, mas teve essa participação do Ministério Público fomentando, né, incentivando, foi estabelecido o Fundo Soberano do município, depois replicado no município de Maricá, que também faz parte do núcleo de tutela coletiva da doutora Renata Scarpa, né? A outra questão que esse painel se coloca, né, é subsidiar, né, esse acompanhamento, que os promotores possam acompanhar os reflexos que o julgamento da ADIM vai ter eventualmente no orçamento municipal. E aqui, né, a gente fica com uma recomendação, e
com todo respeito à decisão do gestor, mas que se leve em consideração no seu planejamento formas de garantir uma aplicação legal e eficiente desses valores, para que as gerações que vão suceder, né, não venham sofrer com uma queda muito grande na arrecadação, né? Tem que ter uma gestão que pense além dos 8 anos, além dos 4 anos, né? Essa preparação, né? Porque os royalties dependem da própria natureza, né? É uma receita finita, é uma receita errática, então que um dia vai cessar, isso aí é certo, a gente não sabe quando, mas a possibilidade é real e bem concreta. Então, que os gestores do nosso município, aprendendo com o que já aconteceu nos últimos anos, possam se preparar, possam se organizar para que se tenha uma vida depois dessa cessação dos royalties, né? Ou dessa mudança brusca da captação desse tipo de receita. Agora, eu vou passar a apresentação para o doutor Rodrigo, que vai fazer a apresentação do painel de rendas petrolíferas. Rodrigo. Boa tarde a todos. Agradeço essa oportunidade. Doutora, eu acho que eu consegui aqui. Então, eu vou parar de compartilhar aqui, Rodrigo. Isso. Obrigado. Eu vou compartilhar. Pronto. Já parei. Já estão vendo? Ainda não, Rodrigo. Ainda não está carregando, Rodrigo. Muito bem. Agora sim? Agora sim. Muito bem. Ficou fácil de apresentar aqui o Rendas Petrolíferas, depois da fala da doutora Marcela, porque a razão de ser do painel já foi muito bem exposta por ela. Então, eu vou me limitar a apresentar as funcionalidades desse painel. Como o tempo aqui é curto, talvez eu não consiga ser tão didático, pedagógico, com relação a muitos conceitos que estão envolvidos aqui. Então, eu recomendo, para quem quiser entender melhor, o passo a passo que a gente usou para construir esses valores, principalmente o cálculo mais complexo, que é a estimativa da perda de recursos em virtude do julgamento do STF, relativo à Lei 12.734, que redistribui os royalties. Então, eu sugiro que quem quiser um aprofundamento maior, acesse aqui a nota metodológica, onde estará o passo a passo que a gente usou. Bom, o painel ele tem atualização trimestral, né? Nós já estamos atualizando as informações para o primeiro trimestre de 2021, mas aqui, nessa versão atual, a gente está parando em 2020. Oferece a informação em valores reais ou em valores nominais, ou seja, valores históricos, e tem um conjunto de seções que eu vou apresentar rapidamente, né, as suas funcionalidades. Então, Campos do Goytacazes eu selecionei aqui porque é um município emblemático para a gente mostrar qual a importância do promotor em especial, porque o painel focou na atuação do Ministério Público, mas para o público em geral, de conhecer o contexto das finanças públicas. Então, por exemplo, Campos do Goytacazes era um grande recebedor, né, chegou próximo lá dos 2 bilhões em 2014, e em virtude de vários aspectos, né, de vários fatores, principalmente o deslocamento da fronteira de produção de petróleo, que abandonou, em parte, os chamados campos maduros da Bacia de Campos e se dirige para os campos mais produtivos, né, com maior produtividade, da Bacia de Santos, que são justamente os campos que pagam as rendas petrolíferas para Niterói e Maricá, por exemplo, né, que são hoje os maiores recebedores das rendas petrolíferas. Então, é importante a gente oferecer ao promotor e ao público em geral esse contexto, esse pano de fundo, na medida em que a gente subsidia o entendimento
desse contexto maior, né, da evolução das finanças públicas. Então, o promotor vai entender diversos aspectos, né, diversas consequências relacionadas à perda, na diminuição, melhor dizendo, das rendas petrolíferas, como, por exemplo, né, o aumento do endividamento do município, o atraso no pagamento da folha de pessoal, entre outros desdobramentos relacionados a essa queda abrupta das receitas. Uma segunda seção do painel é mostrar o grau de dependência. O grau de dependência em relação às rendas petrolíferas, o grau de dependência do orçamento. Então, doutor Rodrigo, só fazer uma interrupçãozinha rapidinho, porque o pessoal está pedindo ver se você consegue aumentar um pouco o zoom do Internet, você está usando o Chrome Internet Explorer, para a pessoa estar com dificuldade de ler. Se dá para aumentar um pouquinho o zoom, só para a gente... Desculpa te interromper. Que é isso? Melhorou? Ah, maravilhoso agora. Agora sim, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, para essa sessão, é mais interessante a gente mostrar o caso de Maricá, que hoje é o maior recebedor de rendas petrolíferas do país. E aí fica mais explícita aí a razão de ser dessa sessão. Então, vocês podem verificar que o município de Maricá, hoje, está aí na casa de 70% dependente das rendas do petróleo, o seu orçamento público. E isso pode ser feito para todos os municípios do estado e também para o estado do Rio de Janeiro. A terceira sessão, ela se dedica a uma análise muito panorâmica da aplicação dos recursos, que dividir a aplicação em despesas de correntes e despesas de capital. A gente não pode manter de forma tão atualizada essa informação, porque ela depende do parecer final do colegiado do TCE sobre a prestação de contas. Então, a fonte de informação para essa sessão os processos de prestação de contas dos municípios e do Estado do Rio de Janeiro nos respectivos exercícios. Mas aí a gente consegue ter uma análise bem ampla da aplicação dos recursos, com ressalvando todas as preocupações que a doutora Marcela antecipou. Uma outra sessão vai tratar da questão da distribuição entre os municípios. Essa tem um valor, talvez próximo do acadêmico, para mostrar o grau de concentração, né, dessas receitas entre os municípios fluminenses. Temos um quadro comparativo que a gente julga muito importante para que o promotor ele possa parametrizar, né, o seu olhar, que é comparar o que o município recebe de rendas petrolíferas em termos per capita, sempre em termos per capita, com a média do que recebe o conjunto dos municípios e 2, com a média de que recebe da receita total, né, do conjunto dos municípios. Então, exemplificando aqui o caso de Maricá, Maricá recebeu, em 2019, R$ 10.500 por habitante e de rendas petrolíferas, o que significa o dobro da média da receita total per capita dos municípios fluminenses. E mais de 10 vezes o valor médio das rendas petrolíferas distribuídas aos municípios fluminenses. E, finalmente, temos aqui o trabalho que a gente chama de mais original, no sentido de exigir um conjunto grande de estimativas e de interpretações normativas, que trata de quantos municípios, cada um dos 92 municípios fluminenses, perdem com eventual julgamento
da Lei 12.734, pelo STF, como constitucional. Hoje a lei está suspensa em virtude de uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, e, como a doutora Marcela falou, ainda não temos data para esse julgamento, mas se vier, né, o resultado pior possível para o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios, que é a tomada, né, como constitucional da lei, a gente tem aqui os cálculos das perdas, que isso é importante para parametrizar tanto o olhar do promotor como o próprio planejamento das fazendas municipais. Então, Maricá, por exemplo, recebeu em 2019 1,6 bilhões e, com as novas regras, reduziria as suas receitas para 137 milhões. Isso em virtude do fato da Lei 12.734 prever um teto, algo que não havia antes na Lei do Petróleo. Então, é como se fosse um ladrão da caixa d'água. A partir de um determinado nível, o município deixa de receber, ou seja, ele recebe até 2 vezes a receita do FPM per capita do Brasil. Então, então por que Maricá receberia 137 milhões? Como foi feito esse cálculo? Só para ficar claro. Pega-se a receita per capita do FPM brasileiro, calculou-se a média, e multiplica-se pelo número dos municípios, o número de habitantes do município, e depois multiplica por 2. Ou seja, o município, no máximo, receberá 2 vezes o FPM médio brasileiro, independente da quantidade que deveria receber de royalties de participação especial. Se ele atingir esse limite, as receitas param nesse limite. Então, Maricá, com a mudança da lei, cairia a sua receita, teria a sua receita diminuída em 91%, receita das rendas petrolíferas, e uma queda na sua receita total de cerca de 64%. Valorizando, então, tudo o que foi dito anteriormente pela doutora Marcela sobre a necessidade de tratar de uma forma com muita sabedoria, um ingresso hoje farto dessas receitas e preparar o futuro para um momento sem petróleo ou sem as rendas petrolíferas. Eu vou deixar aqui, pessoal, acho que eu consegui apresentar as funcionalidades do painel, eu vou deixar aqui no chat o link, né, o link do painel que, reforçando, é de acesso público. Agradeço a todos e estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida no momento do debate. Muito obrigado, doutora Marcela, doutor Rodrigo. Agradecimento a todo o quadro, todo o corpo aí do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por esse importante trabalho que é feito, né, no controle das receitas oriundas de royalties, não é isso? Então, conversávamos muito ontem na reunião técnica, né, a respeito do fortalecimento desse gasto, né, que, de certa forma, acaba também abrindo um gap de oportunidades para outros recursos que os municípios, o Estado e as instituições também podem estar acessando através das transferências voluntárias, certo? O sistema é bastante interessante, então, o doutor Rodrigo vai estar disponibilizando no chat, né, para quem quiser acessar depois e consultar, né, como está o seu município. Mais uma vez agradeço aí, um abraço a toda a equipe do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá bom? Muito obrigado. Além disso, agradecemos. Muito obrigado, doutora Marcela. E Muito também, obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo.